Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de cada um. Já estou agradecendo a todos que estão participando das lives, a todas que estão divulgando esse trabalho, que como quem me acompanha já sabe que a meta é levar saúde e conhecimento para as pessoas. E hoje nós vamos falar para todas vocês e todos também que nos acompanham sobre o aleitamento materno. Em agosto, né, é feita a campanha do Agosto Dourado, aonde a intenção dessa campanha é reforçar a importância do leite materno para a saúde da criança e também da mãe, né? A Amanda, que é minha convidada de hoje, a Amanda, ela é consultora nesse assunto, trabalha com as mulheres gestantes, fazendo a consultoria aí de aleitamento materno. Ela vai explicar pra gente o quanto de benefícios tem para a mãe, para a saúde física e emocional da mãe e do bebê, o aleitamento materno, a amamentação. Então, eu quero agradecer a todos vocês pela participação. A Ju já tá aqui, a Mari de Boa, a Ju Livianas, a Ana Aquino, a Daiane, a Dona Valquíria Salustiano, muito obrigada. Eu quero que vocês aproveitem muito essa live e assim, divulguem o que for falado aqui, né? Passem para frente a informação. Então, se vocês conhecem alguma amiga, alguma familiar que está grávida, que está com algumas inseguranças sobre o aleitamento materno, sobre a amamentação, sobre a questão do leite. Então, e ela não pôde participar, então passe para essa pessoa ou para essas pessoas que venham cruzar o caminho de vocês, essas informações que a Amanda vai passar para nós. Então, muito obrigada aí a todas que já entraram e vamos, né? Acho que a Amanda já entrou. Não sei se a Amanda já me mandou o convite. Amanda, quiser me mandar o convite para entrar, né? Todas que estão participando são mães, já amamentaram. Quem é mãe aqui e amamentou, levanta a mão. Ou temos alguma grávida aqui na live. A Silvia Regina também entrou. Obrigada, Silvia. A Érica. A Érica é uma querida. Obrigada, Érica. Vamos lá, gente. Vou liberar aqui o acesso para a mãe amamentou. Ela vai falar um pouquinho para a gente aí dos processos de amamentação dela. Mãe de 4, então imaginem, né? Oi, Olá, estão me ouvindo? eu estou. Ah, então tá bom. A luz tá boa, tá meio escuro aqui. Tá tudo bem. Para mim tá bem. Tá bom para vocês, pessoal? Bom, se tiver alguma intercorrência, acho que vão avisar. Maravilha. Amanda, muito obrigada por aceitar o convite. Nossa, fiquei tão feliz quando você falou para mim que poderia fazer essa live. Nossa, muito obrigada, viu? Uma satisfação Imagina, imensa Mercedes. receber você aqui hoje nesse projeto que eu estou explicando aqui para o pessoal, até para falar um pouquinho, que esse projeto nada mais é do que levar saúde e conhecimento para as pessoas, né? Que hoje Sim. a psicoeducação é de extrema importância. Eu que Então, essas agradeço aí esse lives. convite. Para mim é sempre importante falar de amamentação, né? Eu costumo falar que a amamentação é uma coisa que é política, que a gente precisa falar mais, que a gente precisa lutar mais, independente se amamentou ou não. Então, eu fiquei muito feliz aí pelo convite, desde já agradeço. E espero que a gente possa passar um pouco de conhecimento e auxiliar aí quem está precisando, ou de repente levar conhecimento para alguém que conheça alguém que está precisando. Acho que esse é o objetivo. Que bom, que bom.
Inclusive, tô Bom, aqui, Amanda, ó. ai, que delícia! Gente, é uma imagem tão linda, né? Tão singela. Sim, Quanto tempo tem sua bebê? 5 meses. 5 meses? Pretende Sim. amamentar por quanto tempo mais? Ah, sem pressa, sem meta. O Tá. Bento eu amamentei até os 2 e só É, parei porque realmente estava muito exaustivo estar gestante e estar amamentando. Eu amamentei até 1 mês e meio antes da Maria nascer. E a minha expectativa é pelo menos até os 2. Vamos ver como que vai ser. tá. Então, sem data fim. Tô firme e forte, sem data de fim. Tá. Que bom, que lindo, hein? Obrigada, obrigada. Ah, tem Bom, vamos várias fazer. mamães aí, ó, que estão amamentando, que estão no puerpério. Natana, Julie, a Ká, que entrou agora, tá gravidinha aí, reta final. Ai, que legal, tá todo mundo aí. Que A bom, Jana menina. Dola. Tá. Ai, fico Muito feliz. obrigada, viu, meninas? Sejam bem-vindas aqui. Tem a Mandinha Palma, que é mamãe e está amamentando também. Sim, Então, a Mandinha, a bebê dela tem 1 aninho, e eu que fiz arte gestacional na barriga dela, quando ela tava gravidinha. ah, é? Olha que Cecília, a bebê dela, legal. coisa mais fofa. Oh, beleza. Depois manda uma fotinho aqui para a gente conhecer. Amanda, podemos começar? Claro. Olha que Tá. honra, até a pediatra das crianças entrou aí, a doutora Ana tá aí. Olá, doutora, boa noite. Boa noite, Thaís da Silva também. Sejam bem-vindas. Muito obrigada por estarem aqui. E importante, né, falar sobre a amamentação. Então, Amanda, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, por favor, e também Claro. explicasse um pouquinho como que é o seu trabalho de consultora aí de amamentação, de aleitamento, por favor. Claro. Bom, então vamos lá. Eu sou a Amanda Oliveira, tenho 33 anos, mais conhecida aí pelo Instagram como Amandinha Mãe de Anjo. Sou casada, sou mãe de 4. João Pedro tem 14 anos, meu primogênito, nasceu prematuro. Tivemos uma história curta na amamentação, mas mesmo sem informação, com vários apetrechos, com muita luta, amamentei até os 5 meses e meio. Depois eu fui mãe da Valentina, que infelizmente faleceu com 6 dias de vida e só pôde tomar o meu leite via sonda. E quando eu enterrei ela, foi quando meu peito encheu de leite. Então, quando eu resolvi gestar novamente, eu fui em busca de informação antes de engravidar do Bento. Ainda não era consultora, me tornei consultora logo que o Bento nasceu, né? O Bento tem 2 anos e 6 meses, amamentei até os 2 anos e tenho o maior orgulho disso. Amamentei grávida também, fizemos um desmame gentil e eu sempre fui apaixonada, né? Não romantizando, porque a amamentação ela não é romântica. E depois tive a Uhum. Maria Flor, que foi o nosso presente de Deus e que estamos aí mais uma vez amamentando. Eu sou doula, sou consultora de amamentação, sou apaixonada por esse mundo de gestantes. Logo que eu perdi a minha filha, então, porque eu precisava entender o que aconteceu comigo, e aí foi aí que eu entrei de cabeça nesse mundo. Hoje eu administro alguns grupos, né, de trombofilia, onde a gente auxilia aí nessa doença, tanto pessoas que acabaram de ter a perda, estão buscando um diagnóstico, como tentantes e gestantes também. Na doulagem, eu sou apaixonada por parto. Infelizmente, eu não pude ter o prazer de ter um parto normal. Então, a minha meta e a minha missão é poder ajudar outras mulheres a realizar esse sonho. Já acompanhei diversos partos. E como a amamentação sempre foi um sonho, né, em vencer e conquistar. E eu consegui conquistar isso. E vendo a dificuldade de muitas mulheres, eu fui em busca de também fazer o curso de consultoria de amamentação, onde eu já venho atuando há algum tempo. Eu atuo tanto presencial Uhum. quanto online, Tá. para todo tipo de dificuldade, né? Desde a mulher que quer se preparar para amamentar, então fazer uma consultoria pré-natal. Eu dou curso tanto de preparação para o parto, como de preparação para o pós-parto. Eu falo que a amamentação ela envolve muita coisa, né? Quando nós nos preparamos para um pós-parto, a gente se prepara para amamentar, a
gente se prepara para cuidar do bebê, a gente se prepara para a esterogestação, para o puerpério, que você, como psicóloga, Denise, sabe o quanto é desafiador e quantas mulheres, às vezes, por conta dessa parte emocional e psicológica, acabam tendo dificuldade, né, na amamentação. E também depois, quando vem as dificuldades, né? Porque a maioria, quando eu falo assim, eu falo lá no grupo, meninas, se preparem para amamentar. A amamentação não é uma coisa instintiva. São poucos bebês que já nascem e o resultado é extraordinário. Realmente, o bebê se adapta a você, você tem que se adaptar ao bebê. Existem os desafios aí, né, da amamentação. E, infelizmente, a gente percebe que não por falta da informação, porque hoje a informação está aí em todo lugar, mas sim por a falta, acho que, de ser falado mais, né? Eu acho que a amamentação a gente tem que levar algo como política mesmo. A gente tem que lutar mais, falar mais do assunto. Eu acho que não só no Agosto Dourado, mas o tempo todo, para ir conscientizando e fazendo com que cada vez mais a gente aumente a taxa no Brasil da amamentação, porque hoje as mulheres, elas amamentam em média aí 50 e poucos dias, né? Do leite exclusivo. E a intenção é que amamente muito mais. Então é isso. Eu também trabalho no CLT como coordenadora comercial. E essa vida maluca. Mas sou apaixonada aí pelos bebês, pelas gestações. E meu sonho é poder aí me dedicar só a isso. Acho que é isso. Ótimo. Eu acho que quando você falou, né, da questão do puerpério e tudo mais, a gente também tem que pensar um pouco o quanto que tem uma cobrança social também, né, para essa mãe amamentar. Sim. Né? O quanto que, nossa, você não está amamentando, o que está acontecendo? Você não tem leite, né? Então, eu acho que já é um peso já é uma carga emocional muito grande, né, para essa mãe, uma carga emocional, uma carga hormonal muito grande, e ainda tem toda uma cobrança aí social, né? E pensar também, Amanda, que, assim, há muita romantização, né? Na maternagem, da maternidade, da amamentação mesmo, né? Para algumas mulheres é isso, aquela imagem linda, singela, aquele bebê quietinho, amamentando, aquela mãe com um olhar afetivo para a criança, né? Mas será que é sempre assim? Não. Na verdade, a realidade ela é um pouco diferente, né? Falo que depois sim, com persistência, né? Informação, bons profissionais, eu acredito que sim, ela se torna algo gostoso e prazeroso. Mas inicialmente ela geralmente não é. E é por conta disso que muitas mulheres elas acabam deixando de amamentar. E em todo esse tempo, né, de estudo, de experiência com gestantes, experiência aí nos nossos grupos de gestantes e pós-parto, a gente percebe que falta informação, que a maioria das mulheres, elas deixam de amamentar pela falta de informação ou pela informação de profissionais ruins, que infelizmente também existem, assim como existem os excelentes. A pediatra do bem que está aqui, ela é pró-amamentação. Então, eu falo que o pediatra que é pró-amamentação, você chega lá e ele fala, deixa eu ver o seu bebê mamando. Foi isso que ela fez na minha primeira consulta. E quando o pediatra ele não é pró-amamentação, ele não tá nem aí se tá amamentando ou não. Ele coloca o bebê na balança, não ganhou peso, ele prescreve a fórmula, e aí aquela mulher que acabou de ter o bebê, que tá passando por aquela descarga hormonal, que tá cheia de insegurança, cheia de medo, por mais que às vezes se preparou para aquilo, poxa, o médico tá falando que meu bebê não ganhou peso, eu vou prejudicar o meu filho. E aí, muitas vezes, o que acontece, a gente cai nessa cultura do desmame, que infelizmente hoje a gente vê assim o tempo todo. Eu, com toda informação, sendo consultora de amamentação, eu saí com fórmula prescrita nos meus 2 bebês arco-íris. Tive que brigar, tive que lutar. A sorte é que eu estava completamente empoderada e eu tinha certeza, né? Do que estava acontecendo, mas e a mãe que não tem certeza? Ou a mãe que se preparou tanto, mas se depara com algo que ela não imaginava que ia acontecer, né? Então tem tudo isso. Eu sempre converso aí com a minha doula que tá aí, que a gente também faz backup uma da outra, somos parceiras,
o Tá. quanto a gente vê, né, eu falo com a doutora Ana também, o quanto que a gente vê que várias mulheres deixam de amamentar por conta dessa falta de empoderamento, por conta dessa questão de fórmula mal indicada. E quando eu falo da fórmula, Denise, eu quero deixar bem claro que, assim, às vezes, por a gente ser doula, por a gente ser consultora de amamentação, por eu ter amamentado, né, um bebê até 2 anos, amamentei grávida, as pessoas falam, é a louca da amamentação. Então, quem usa a fórmula não tem o mesmo valor. E não, gente, jamais. Assim como uma cesárea ela foi feita para salvar vidas, a fórmula também salva vidas em alguns casos. Existem casos reais que a fórmula é necessária. Mas o que a gente vê e fica triste porque na maioria dos casos não é essa a história, né? E acaba a mãe e o bebê tendo um fim na amamentação precoce. Então, é por isso que eu acho que a gente precisa cada vez mais informar, cada vez mais falar. Eu falo para caramba, Olha gente, pode ir me cortando e me perguntando. Tá. Esse assunto eu acho que é extenso, né? Tem bastante coisa aí pra gente falar. E acho que tem bastante dúvida aí. Mas a Graci, ela acabou de falar que ela ouviu de uma Tem alguém querendo enfermeira. dar tchau? Oi! Gente, que menino lindo! Calma. Que lindos! A Graci... Com mãe é assim, né? Com os bebês eles vão lindo às vezes. Semana passada eu fui convidada para participar de uma live, uma amiga minha que ela trabalha com consultoria financeira, né? E eu fui falar um pouquinho da minha troca de CLT para autônoma, como que foi, né, essa minha transição profissional. E aí eu não tenho filhos, mas eu tenho uma pet. E aí do nada ela veio até aqui, veio, me cheirou e ela apareceu na live aí, foi um sucesso. Como, né? Então, todo mundo participa. Todo, não tem como, né? E que bom que nós temos eles para participarem, né? Verdade. A Grafix acabou de relatar aqui que ela ouviu de uma enfermeira que se a bebê dela não tomasse fórmula, iria para UTI. Olha aí o absurdo, né? Que é. Felizmente a gente escuta. E a Renata falou que as crianças já saem, né, do hospital, da maternidade, com uma prescrição aí da fórmula. Infelizmente. É o que a gente percebe que tem acontecido muito. Não é avaliado, né? No nosso grupo de pós-parto, nós temos um grupo, né, onde assim que as gestantes vencem a trombofilia, nós transferimos elas para esse grupo de pós-parto, que é como rede de apoio, informação, apoio à amamentação, totalmente de forma voluntária para essas mães com trombofilia, até para a gente não perder o vínculo. E a gente vem percebendo que cada vez mais 99% saem com prescrição de fórmula. E aí, quando você vai avaliar, na maioria das vezes não tinha necessidade. E muitas acabam desistindo de amamentar, ou acaba a amamentação se perdendo, ou não conseguem amamentar exclusivo, porque ficam receosas, né? A partir do momento que o bebê mama ali tantas ml e a mãe não sabe quantas ml ele está mamando no peito, ela começa a ter uma certa insegurança, ela começa a não confiar no corpo dela nesse processo da amamentação. Entendi. Eu queria que você falasse um pouquinho, tem algumas perguntas aqui que acho que já foram para a sua caixinha, que você compartilhou comigo, mas eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, quais os benefícios para a saúde física e emocional para a mãe e para o bebê, né? A amamentação. Então, vamos lá. Para começar, assim, a importância, né? A amamentação, o leite materno, ele é o alimento mais completo que o bebê vai receber. Então, ele não tem necessidade de mais nada. O leite, por si só, ele tem tudo que esse bebê precisa. E ele é indicado até 2 anos ou mais de vida do bebê. Antigamente, a gente falava até 2 anos, mas não, é 2 ou mais. Então, essa mãe ela não precisa ter um desmame precoce. Não é feio amamentar bebê grande. Pelo contrário, quanto mais amamentar, mais benefício esse bebê vai ter. Exclusivamente, o ideal são 6 meses. A partir do momento que o bebê tem sinais de prontidão, 6 meses mais sinais de prontidão, ele vai tomar o leite e ele vai se alimentar.
Lembrando que até 1 ano desse bebê, o principal alimento continua sendo o aleitamento materno. Então, esse bebê ele vai comer? Sim, mas o que é mais importante para esse bebê até 1 ano? É ele conhecer o máximo de alimentos in natura. Então, ele tem que conhecer o máximo de alimentos assim, de forma natural para ele aprender a comer. Então, ele vai deixar de mamar o leite? Não. Eu preciso espaçar muito a mamada para ele ter fome? Não. Ele acabou de comer, eu posso dar o leite materno? Sim, é super indicado e é tudo que ele precisa. Depois disso, a gente vai falar um pouquinho do que traz de benefício, né? Então, ele é indicado, né, por esse tempo. E aí, quais são os benefícios que vai trazer para esse bebê, para essa mãe? Eu vou entrar agora. Então, o leite, ele é melhor digestível, né? Então, ele tem uma digestibilidade melhor para o bebê. Menos risco de alergia alimentar, menos risco de alergia de pele, então ele vai prevenir tudo isso. A longo prazo, na vida adulta dessa criança, doenças reumatológicas, menos riscos de diabetes, vai trazer benefícios para bebês cardiopatas e diminuir muito o risco de obesidade. Então, tudo isso para ajudar ele, o bebê. Então, assim, a longo prazo é incrível. Eu tenho um segurança lá do meu trabalho que quando eu conto que eu amamento, ele fala, Amanda, é isso mesmo, eu tenho 50 anos e não tenho doença nenhuma, porque eu fui amamentada até os 3 anos. Então, assim, isso é real. A longo prazo traz muito benefício. Além disso, previne anemia no bebê, ajuda no desenvolvimento da musculatura da mandíbula, ele é rico em ômega 3, traz o melhor desenvolvimento tanto cognitivo como benefícios também neurológicos. Então, tudo isso, o leite materno, ele vai trazer de benefício para o bebê. Então, ele é o melhor alimento, não tenham medo, ofereçam um leite materno. Ele é maravilhoso. E mesmo a mulher que tem baixa produção rara, que isso é raro, né? Qualquer gota do leite materno vai estar auxiliando na saúde do seu bebê. E aí as fórmulas, né? As fórmulas, elas não chegam nem perto na qualidade, né? Comparando ao leite materno. Não existe ainda uma fórmula que se equipare aos nutrientes, aos benefícios do leite materno. Mas é o que eu falei. Quando há necessidade, ela salva vidas. Então, eu não sou contra a fórmula. E aí, a gente tem os benefícios também para a mãe. Estou falando muito rápido, Denise, que eu sou acelerada. Não, para mim tá ótimo. Se alguém tiver aí com dúvida, já começa a perguntar para Amanda, gente. Mas para mim tá ótimo. Então, beleza. Então, para a mamãe, né? Então, reduz riscos aí de doenças cardiovasculares, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de colo de útero e auxilia também na recuperação do pós-parto. Então, o leite materno, ele é excelente para tudo. Ele traz diversos benefícios também para a mamãe. E, além disso, ele vai trazer também vantagens econômicas, porque sai muito mais barato a gente amamentar, traz muito mais praticidade. O leite, ele já vem pronto, ele já vem quentinho, é só colocar o peito para fora e dar para o bebê. E sem contar na questão do vínculo, né? Ele traz um vínculo aí para a mãe e para o bebê, que é um momento único. É algo que nada vai trazer esse momento de forma igual. Então, é um momento ali que também emocional é maravilhoso. E eu costumo dizer que o leite materno, ele é para tudo, né? O amamentar é para tudo. Então, a gente não amamenta o bebê só para suprir a necessidade física dele. A gente tem que nutrir a necessidade emocional, a gente tem que dar o mamar quando ele está com sede, quando ele está com frio, quando ele está com medo. E como eu não sei quais são as necessidades desse bebê, se ele não tem cocô, não tem xixi, não tem dor, tá tudo bem, e ele quer ficar no colinho, ele quer ficar no peito, dê peito pro seu bebê. Porque o leite, ele é o melhor alimento. E a livre demanda, ela vai trazer outros benefícios, né? Além de a mãe ter esse vínculo, né, essa conexão com o seu bebê e suprir todas essas necessidades emocionais e físicas, também ajuda a não dar mastite, ajuda a aumentar a produção de leite. Porque muita gente fala, como que eu aumento a produção de leite? Tem várias formas, mas a melhor forma é coloca o bebê para sugar. O bebê que suga bastante o peito, a gente vai aumentando sempre a produção, porque o nosso corpo vai entendendo o quanto tem que produzir para esse bebê mamar. Tá. Bom, então, diante do que você está falando, olha, a Maristela, a Estela,
querida, minha amiga, ela está dizendo que o som da sua voz está um pouco baixo. Tava baixo, mas deu pra entender? Eu vou ficar mais perto, assim. Melhorou? Tá. Às vezes pode ser do fone. Se Para tá mim ruim, eu tiro o melhorou. fone. Estela, melhorou para você? Fala pra gente aqui, por favor. Amanda, Vê se melhorou. então, acho que sim. Para mim, parece que sim. Certo. Vi que tem Bom, uma pergunta aqui. Você quer que eu responda? Essa da Mari? vamos lá, cadê? A Mari, né? Amanda, essas mães que usam sonda junto na amamentação, isso é bom? Isso é excelente, gente. Eu acho que antes de indicar uma mamadeira, antes de indicar qualquer outra coisa, qualquer outro apetrecho que a gente fala, né, para amamentação, a relactação ou a translactação, né, uma é com seu próprio leite materno, outra é quando a mãe não tem o leite materno suficiente, ela realmente não produz tanto leite, ela coloca a fórmula ali dentro daquele copo, daquela mamadeira e coloca a sonda no bico para o bebê sugar junto com o leite materno. Isso estimula a produção de leite, isso faz com que o bebê mame o seu leite e também mame o leitinho ali para ele poder ganhar peso e tudo mais. Então, em situações que o bebê está com dificuldade de ganhar peso, a mãe tem baixa produção comprovada, que isso é raro, mas existe, é Tá, super indicado. tá. Então, geralmente é um mito, né? Quando a mulher diz não tenho leite, talvez seja falta de estímulo. Na maioria dos casos, Na com maioria exceção. dos... Existem exceções, né? Como eu falei, existem sim Sim, mulheres que com baixa produção rara e muitas vezes é associada a outras coisas, mas precisa ser avaliado. O que costuma acontecer, Dê? Eu percebo muito. O bebê ele perde peso na maternidade. O bebê ele nasce com peso e é normal ele perder um pouco de peso até sair da maternidade. E aí tá, nós precisamos levar na consulta esse bebê com uma semana de vida, certo? E ali, com uma tá, semana de vida, muitos bebês não recuperaram ainda o peso que nasceu, que é normal. tá, De mais ou menos aí 15, 20 dias é normal para o bebê recuperar esse peso. Caso ele comece a ter muita perda, aí precisa ser avaliado. Mas dentro desse prazo, a gente tem que acompanhar e ir adequando, verificando o que está errado para esse bebê conseguir recuperar esse peso. E aí a mãe sai com o bebê que perdeu um pouco de peso e ainda não recuperou esse peso em 7 dias, muitas vezes. O médico, sem olhar a pega, o médico, sem avaliar outras questões, acabam indicando a fórmula. E aí, muitas vezes, é uma fórmula que foi mal indicada, né? A doutora Ana, não sei se ela está aí ainda, mas eu tive problema assim, o Bento, ele ganhava 47 gramas por dia, fora da curva, bem fora da curva. Tem muitos pediatras que falam que tem que ganhar ali 20, 25, mas a gente tem que lembrar que o bebê não é um número. Se a gente colocar 10 pessoas de 30 anos dentro de uma sala, cada uma vai ter um peso, cada uma vai ter uma estatura. Então a gente tem que avaliar sim. cada caso é um caso. A gente não pode comparar bebê de vizinho. Né? Então o Bento ele ganhava Sim. muito peso. De repente eu descobri a PLV dele e tinha meses que ele ganhava quase nada. Mas a doutora Ana sabia que eu produzia leite, ela sabia da situação, ela sabia que ele tinha muita diarreia, ela sabia da situação da alergia. E ela nunca chegou para mim e falou, Amanda, eu vou te prescrever uma fórmula. Não, ela Tá. olhava a cognição, o desenvolvimento, os exames, outras questões, mas não colocar uma fórmula por conta do peso. Porque ele não estava deixando de ganhar porque não tinha leite ou porque ele não estava sendo alimentado. Ele não estava ganhando como outros bebês porque ele tinha uma alergia alimentar. Então, por isso que eu Tá. falo, cada caso é um caso, e quando a gente tem um profissional pró-amamentação, quando a gente tem uma consultora de amamentação para acompanhar, muitas vezes a gente consegue reverter essa situação. Então, Tá. não existe leite fraco, e muitas Já vezes... ia te perguntar isso agora, se tinha leite fraco. Ah, meu bebê não dei de mamar porque não sustentava, eu acho que meu leite era fraco. A gente ouve isso, né? Até os dias de hoje.
E assim, os dias de hoje, ver um bebê pendurado. Eu vou muitas vezes assim na casa da família, e aí o povo vê eu colocando, né? Coloca o bebê no peito, daqui a pouco coloco de novo, daqui a pouco coloco de novo. Aí fala, nossa, esse leite não tá sustentando. Esse leite é fraco, essa menina não sai do peito. Uhum. Gente, vamos lá. E aí a gente entra em outras questões psicológicas que a doutora aí pode me ajudar. Então, a psicóloga, ela vai saber explicar melhor até do que eu. O bebê, ele demora, né, para descobrir que nasceu, no mínimo aí 3 meses. Hoje já tem estudos que a esterogestação pode durar até 9 meses. Então, o bebê ele Uhum. não vai mamar só para se nutrir, só para se alimentar. Ah, tô com fome de jantar, então vou mamar agora. Ah, eu tenho que mamar só daqui a 3 horas, como era falado antigamente? Não, pode ser que ele durma as 3 horas, como pode ser que daqui 1 hora e meia ele queira comer de novo. Ou não é comer, ou é só tomar uma água. Como ele não toma água, ele vai precisar do peito. Ou ele está com frio, Uhum. então ele vai precisar do peito para se aquecer. Ou ele está com medo, porque ele ficou tanto tempo dentro da barriga e ele não precisava usar roupa, ele não precisava fazer cocô, ele não precisava chorar. E agora ele precisa chorar. E aí, qual que é o melhor lugar para o bebê? No colo da mãe e no peito da mãe. Se ele não tem nenhuma outra questão, essa sucção não nutritiva é muito importante para o bebê. Ah, mami, então eu vou ter que deixar meu filho pendurado o dia inteiro no meu peito? Não é isso que eu estou falando, porque também não é saudável. A gente tem que avaliar se esse bebê está mamando de forma correta. Mas ele mamar Uhum. várias vezes, ele não ter hora para mamar, não quer dizer que o leite é fraco. Quer dizer que ele tem uma necessidade emocional com a mãe. E que isso é super Uhum. positivo. Então a gente tem que começar a desmistificar isso. O leite não é fraco. O bebê precisa da mãe e tá tudo bem a mãe amamentar 10, 12 vezes no dia, 20 vezes no dia. Se ela se propôs, se foi uma escolha amamentar, deixe essa mãe amamentar. A minha sogra já Uhum. faleceu, né? Mas na época do Bento, ela morava aqui no apartamento de cima e cada vez que ela vinha na minha casa, ela falava, ah, eu não acredito, de novo esse menino no peito, de novo. Só que ela não amamentou. Porque naquela época as informações eram diferentes. No cartão do SUS Uhum. do nascimento do meu marido estava escrito assim: deixar o bebê no berço, não pegar no colo, dar água filtrada na madrugada. Então, gente, olha como a, a medicina, olha como as coisas já evoluíram, olha como tem vários estudos científicos. E assim, e hoje é importante a gente dar colo para esse bebê. É importante esse bebê poder sugar. Ele não vai ficar sugando o dia inteiro. A hora que você percebeu que relaxou, dormiu, tira o peito da boca. Mas ele mamar ali um Uhum. pouquinho para se acalmar, ele ficar mais um pouquinho para conseguir dormir, não quer dizer que seu leite é fraco. Mas tudo tem que ser avaliado, sabe, Denise? Então, assim, se esse bebê não está ganhando peso, então a gente precisa ver quando ele faz o ciclo, tem ciclo efetivo de mamada, ou se ele está só peitando o peito, que o pessoal fala chupetando o peito. Né? Então, assim, por isso que é Tá. importante uma avaliação quando as coisas não estão indo bem. Porque às vezes é um ajuste. Uhum. A gente faz um ajuste, o bebê começa a ganhar, ou é uma informação que a mãe não tinha e a gente passa a informação, a mãe consegue fazer e a vida muda. Uhum. É, eu conheço uma pessoa que ela estava amamentando e de repente a pegada da bebê em uma mama não estava certo e começou a machucar o bico do peito, teve sangramento e aí quando ela foi na pediatra da criança, a pediatra conversou com ela, explicou uma outra forma e aí resolveu a Ajustou. questão, ajustou, né? Então tem isso, né? Às vezes não, a gente pensa que está mamando, não tá, pode até estar machucando aí a mãe, e isso é importante também, né? Reconhecer, saber, E né? assim, até o bebê Avaliar. mais velho, ele pode às vezes pegar errado. Pode acontecer. Principalmente quando tem envolvimento, agora eu vou entrar num assunto polêmico, bicos. Vamos lá. Então, assim, não sou contra, mas também não sou a favor. Eu dei para o meu primeiro filho, porque eu não tinha informação, porque eu peguei uma profissional ruim lá na UTI que me indicou dar chupeta, que me indicou dar o complemento, sendo que eu tinha muito leite, eu não sabia que essa associação podia prejudicar a minha amamentação. Ah, Tá, mas existem mulheres que amamentam e o bebê chupa chupeta e dá super certo? Existe, mas é a minoria. A maioria das tá. vezes, quando a amamentação não está pré-estabelecida, existe confusão de bico. E aí o que acontece?
A forma de você pegar no bico é diferente da forma de mamar, do movimento da musculatura do bebê de mamar. Então pode dar a confusão de bico. Então, por que que eu não quis dar chupeta para os meus filhos? Porque eu não queria ter risco do desmame precoce. Aí eu escuto assim, mas o meu filho mamou peito e chupou chupeta até os 9 meses. Ele desmamou precocemente. Porque se o indicado até 2 anos e você não queria desmamar, ele desmamou precocemente. Gente, isso é polêmico, mas eu não julgo a mãe que dá. Eu falo que na época do Bento, o Bento era uma criança que, assim, até hoje, ele é bem grude, queria ficar muito em cima de mim, mamar muito. Às vezes, na madrugada, ficar com o peito na boca a noite toda. E é exaustivo pra mãe, a gente sabe que é. E aí eu tinha um mantra, né? Eu falava que era igual Alcoólicos Anônimos. Eu falava, só por hoje não dei chupeta. Só por hoje não dei chupeta. E eu pensava nos benefícios, porque assim, o problema não é só a confusão de bico. Hoje existem estudos que prejudicam a parte cognitiva, prejudica os dentes, prejudica a fala, prejudica a questão neurológica, prejudica a musculatura da língua, da mandíbula. Então, assim, é uma série de malefícios. E eu não queria que meus filhos tivessem esses malefícios. Então, eu escolhi não dar. Eu julgo quem deu, quem não aguentou porque o bebê precisava sugar. Não julgo. Eu só oriento sempre no meu curso, na minha consultoria, os malefícios, porque como profissional a gente precisa alertar essa mãe, esse pai, dos prós e dos contras. Tá. Bom, a mesma coisa, bico de silicone. Só abrir essa aspas também, porque na minha primeira amamentação eu só conseguia amamentar com bico de silicone. Por quê? Por falta de informação. Ninguém tentou colocar o meu bebê para mamar, ajustar a pega. Eu não busquei conhecimento, eu era muito jovem. Então, a forma que eu conseguia amamentar era com bico de silicone. Só que o bico de silicone ele faz o bebê pegar errado, diminuir a produção de leite. E assim, é um caminho que às vezes não tem volta. Então, quando uma mãe me liga e fala, já colocaram aqui na maternidade o bico de silicone, eu tenho quase um ataque cardíaco. Porque a gente sabe que o desmame desse bico, para colocar no bico mesmo, tem bebê que tem ânsia, tem bebê que a gente tem que ficar enganando e coloca o bico e tira o bico. Então, assim, por conta dessas coisas que prejudicam a amamentação, que a gente não indica. Não é porque a gente está julgando essa mãe. Não, gente, pelo amor de Deus, a gente quer que essa mãe amamente. E às vezes ela não tinha informação e acabou que alguém indicou isso. E foi ruim. Então a gente está ali para tentar ajudar. É isso. Tá. Muito bem. Quanta coisa, hein? Que se tudo isso fosse divulgado, né? Desde o início da gestação, desde o pré-natal, né? Se tivesse um apoio para essa mulher, né? Desde o início, explicando, olha, ai, que gente, que coisa mais rica. Que os benefícios, né? Todos esses benefícios que você trouxe, eu acho que ia ser muito mais, a mulher ia querer muito mais, né? Amamentar o filho, né? Se tivesse todo esse conhecimento aqui. A Mari de Boa falou que amamentava cada hora, né? A Renata está falando que as pessoas se incomodam com a amamentação alheia, não sabem lidar com a situação, né? Eu já acho lindo, né, ver uma mulher amamentando, eu acho isso o máximo. Eu já várias vezes assim, ai que nojo, amamentando de novo. Gente, esse nível. Ou tá amamentando na rua, né? Amamentando no metrô, gente. Coloca um paninho, o pessoal fala, põe um paninho aí para cobrir. Eu falo, gente, a amamentação é a coisa mais natural da vida. Sim. E assim, a mulher no puerpério, né? Que eu falo que o puerpério emocional ele pode durar anos, né? Você pode falar até melhor disso para as meninas. Então, a gente fica assim um pouco avoada na vida. E às vezes a gente tá ali amamentando e a gente esquece o peito pra fora, mas, gente, é sem maldade nenhuma, não é algo sexual. A gente tem que quebrar esse tabu. Amamentar é natural, colocar o peito pra fora e dar pro bebê mamar é a coisa mais linda. Ele tendo 1 mês, ele tendo 15 dias, ele tendo 2 anos. Quem escolhe o momento de parar é a mãe e o bebê. As pessoas têm que parar de se incomodar com isso. Sim.
A doutora Ana Cláudia Tomás, ela está falando que as pessoas não conhecem a consulta pediátrica pré-natal, que isso Exatamente. ajuda muito. Doutora e Amanda, eu nunca tinha ouvido falar que existe consulta pediátrica pré-natal. Existe. Inclusive, quando eu faço o meu curso para as meninas, né, É. de preparação de parto e pós-parto no pré-natal, eu sempre falo para elas, procure uma pediatra pró-amamentação para fazer uma consulta pré-natal. Porque o médico, ele vai instruir coisas que às vezes a gente, por mais conhecimento que tem ali na consultoria, a gente não tem esse conhecimento para passar. Então, precisa sim, é importante sim marcar essa consulta com o pediatra pré-natal. E outra coisa, não é só para amamentação, você vai conhecer o estilo daquele pediatra, se é aquilo que você busca para o seu filho, se está de Uhum. acordo com aquilo que você acredita. Então, é super Sim. importante. Já E eu cria um sempre. vínculo com o médico, né? Também. Sim. E aí, o médico vai instruir sobre todas as questões. E aí, lá no hospital, se pegar um profissional ruim, a mulher vai estar tranquila, aquele pai vai estar tranquilo. Por quê? Olha, lá nós fomos na pediatra, e a pediatra nos instruiu que a gente pode ficar Uhum. tranquilo. E com uma semana lá, quando eu for, ou se eu precisar ir antes, eu tenho alguém que eu confio, que entende sobre as minhas buscas, sobre aquilo que eu desejo fazer e vai me ajudar. Então, Tá. tudo isso é importante, mas infelizmente é o que você falou, não é tão conhecido, não é tão divulgado. Uhum. É. E o que ela está falando, né? Que é o momento de maior vulnerabilidade são os primeiros dias da mãe com o bebê, né? Iniciando essa relação, iniciando esse vínculo, né? E um aprendendo com o outro, porque eu acredito que você tem 3 filhos, né? As quatro crianças, desculpa, cada um foi de uma forma, né? Não foi igual, né? Não tem um manual, é assim para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, E vou sexto, te falar, né? Denise, Então, eu sendo consultora, eu precisei ir lá e ter certeza que a doutora Ana que estava certo, porque quando é com a gente precisa também de ajuda, uhum, a gente também precisa de apoio, a gente precisa ter doula, a gente precisa ter consultora de amamentação. Eu conheço consultoras de amamentações que no terceiro filho tiveram uma dificuldade imensa de amamentar, porque cada bebê tem uma boca, sim, às vezes tem que ser avaliada a língua do bebê com a fono, com a pediatra, tem outras questões relacionadas que a gente precisa uhum, desse apoio. Né? O Bento, eu fiquei com o bico esquerdo pendurado. Eu queria muito amamentar. Lá no hospital me fizeram pressão psicológica num nível em relação assim, você não vai aceitar a fórmula? Vai para UTI. E aí você imagina uma mãe que já teve uma perda anterior, está uhum, realizando um sonho a termo, e aí você escuta isso. Você fica desestabilizada por mais que você tenha informação. Né? Então, por isso que a gente uhum, precisa ter profissionais ali para nos amparar, para que a gente esteja ali sim, forte. E não só a mãe, porque às vezes a mãe está ali forte, mas o meu marido falou assim, eu estava certa, não vou dar, não vou dar, não vou dar. Mas o meu marido, uhum, Amanda, para de ser resistente, uma vez só não vai ter problema. E uma vez só, 2 vezes só, fez com que meu filho fosse para a uhum, LV. Porque a gente sabe que a fórmula, quando ela é inserida dentro das primeiras 24 horas, existe um risco desse bebê ter uma alergia. E o meu é a PLV uhum. até hoje, tem 2 anos e meio, a gente ainda não conseguiu introduzir alimentos nele. Então, olha só a gravidade da situação, porque Nossa. o profissional não tem paciência de mostrar como fazer, de ter paciência para o Uhum. bebê mamar. Então, assim, é muito complexo. É um assunto muito complexo. É, infelizmente, né? Essa questão aí, e outra coisa que você citou, né? A rede de apoio também tem que estar preparada para esse momento, que não é Sim. um momento só da mulher. Lógico, é exclusivo da mãe, a mãe que vai amamentar, mas a minha rede de apoio, o meu marido, a minha mãe que vai vir me ajudar, a minha sogra, aquela minha tia, minha irmã, também tem que conhecer, né? Os benefícios. Inclusive, Denise, quando eu faço o curso de pós-parto, eu sempre falo para a gestante que eu estou acompanhando, que geralmente é a que eu vou acompanhar no parto, né? Ou Tá. quem me procura para fazer só o curso de preparação de parto e pós-parto. E no curso de pós-parto eu falo, convida a sua rede de apoio para estar junto. E eu tenho uma amiga que ela é até vó meio Uhum. jovem, e ela fala, ai Amanda, que besteira você me colocar
para escutar essas coisas, eu já tive 3 filhos. E aí, quando acabou, eu tenho até o depoimento dela lá no meu Insta. Ela falou, nossa, fiquei chocada. Quanta coisa que eu não sabia e que foi importante eu estar presente ouvindo essas informações. Então, pessoal, vocês têm que colocar mesmo a avó, a tia, a irmã, quem for ajudar, para se preparar junto com vocês, para ir na consulta pré-natal, para ouvir, ainda mais quando vocês sabem que é uma pessoa que é mais relutante, que é mais palpiteiro, mas às vezes não é por mal, é pela experiência que passou, né? A gente percebe que muitas pessoas que dão palpites que às vezes nos magoam são pessoas que só foram feridas, que não conseguiram alcançar aquele objetivo. Sim. E fizeram da melhor forma que sabia, porque a gente dá aquilo que a gente tem, né? Mas a Sim. gente tem que abrir a mente, é como meu marido fala, as coisas evoluem. Assim como lançaram um celular e era aquele celular tijolo, e daqui a pouco virou um startup, e daqui a pouco tinha tela, e hoje em dia, olha como está a tecnologia, as coisas evoluem, e a amamentação, o conhecimento em relação à amamentação evoluiu. E a gente precisa entregar, né, essas informações para as pessoas. Tá. Amanda, pensando em tudo que você falou até agora, né, que o ideal seria até os 2 anos ou mais, de a criança recebendo a amamentação. Como que você vê aí, quando a mãe tem que voltar para o trabalho? Como que você orienta essa mãe? Eu estou passando por isso, eu volto terça-feira, né, a trabalhar. Volta terça? E é um momento muito difícil, né? Eu falo que é um momento difícil emocionalmente, é um momento difícil para a amamentação, para quem quer continuar. E que requer de muita disciplina, de muita persistência e de apoio também, né? Tá. Eu escutei esse final de semana assim, nossa, se você quer fazer tudo isso para sua filha mamar o seu leite do peito, por que você não para de trabalhar? E aí eu respondi. Muitas vezes não dá, né? Porque infelizmente eu não posso. Mas eu vou dar o meu melhor para ela continuar mamando somente o meu leite. Então, a gente também precisa dessa preparação quando vai retornar, porque é possível continuar. Do Bento eu consegui, mesmo ele sendo a PLV, mesmo ele tendo que ir para a creche, ele foi um pouquinho mais velho que a Maria por conta da pandemia, mas é possível fazer estoque de leite materno, é possível oferecer o leite sem ter a confusão de bico. Né? Claro que se a pessoa optar por uma mamadeira e quiser correr o risco, né, desse desmame ou não, ok, a gente respeita, mas eu vou tentar todas as outras possibilidades que eu tenho antes de inserir a mamadeira na Maria Flor. E fui um pouco julgada sobre isso, né? Então a gente tem outros meios, como copo de transição, aquele copo aberto de cachaça, nós temos aquele copo 360, que eu acho que é bem legal, principalmente quando vai para creche. Nós temos copo de bico rígido, nós temos colher dosadora, nós temos seringa, e nós temos que ter redes de apoio, temos que ter conhecimento e temos que ter organização e planejamento, né? Porque a gente vai precisar fazer essa ordenha, existe uma forma correta de armazenamento desse leite, existe uma forma correta de esterilização dos equipamentos que a pessoa vai precisar utilizar. É importante ter uma bomba. Se for elétrica, facilita, né? A gente percebe que é até assim, como que eu vou usar a palavra? Ai, me fugiu agora, mas assim, né? A gente escuta falar que a amamentação exclusiva é até os 6 meses. Muitos trabalhos, né, só dão 4 meses de licença. A gente escuta falar que tem que amamentar até os 2 anos. E aí a gente chega lá, a gente não tem estrutura nenhuma para poder ordenhar esse leite. Então eu fui prova, e vou ser novamente prova, de ordenhar no banheiro, infelizmente. Então eu ia pro banheiro fazer a ordenha, levava meus utensílios, levava meu álcool em gel, fazia tudo da forma correta, descia na copa, colocava o leitinho, pedia para colocar lá no freezer. No final do dia, passava lá, pegava o leitinho, levava a bolsinha térmica cheia de geleca para poder manter o leite até em casa, para chegar aqui e armazenar. No outro dia, pegar minha bolsinha térmica, levar o leitinho para a creche. E assim por isso que a gente precisa ter conhecimento, né, essa informação, a gente precisa ter esse planejamento antes, porque a gente precisa de um tempo para começar a ordenhar e fazer esse estoque. Não é de um dia para o outro que a gente começa a produzir mais leite. Muitas mulheres, eu percebo agora me procurando, como eu
tenho comentado bastante sobre esse retorno ao trabalho. Amanda, como que você faz? Nossa, mas eu tô tentando tirar leite, às vezes sai 20 ml, às vezes sai 30. Gente, ordenha não mede produção. É claro que em alguns casos a gente sabe que a mulher tem baixa produção, mas eu amamentei até os 4, até os 5, até os 6, só no meu peito. De repente que eu preciso armazenar o leite, eu não estou conseguindo. Eu não tenho leite? Não, seu corpo ele se adaptou àquela quantidade que precisava produzir. Agora você vai ter que estimular mais o seu corpo para poder produzir mais leite. E isso leva um tempo, existe um processo. E existe também, né, tanto medicamentos quanto lactogogos naturais para auxiliar também nessa produção. Mas a melhor forma para tirar esse leite é liberando amor, liberando ocitocina, não se preocupando na quantidade. Então, tá ali, no banheiro do meu trabalho, eu abri o celular, ficava vendo vídeo do meu filho para poder ordenhar de forma mais rápida, para poder ele liberar a ocitocina, ficava pensando, imaginando. Às vezes eu indico colocar até uma meinha ali naquele copinho, para você não ficar olhando o quanto que está caindo, mas para você ficar ali concentrada no seu objetivo. E é possível, gente. A gente só precisa se planejar mesmo. Que legal. Lá no meu Instagram, um vídeo que eu fiz bem completinho, dando essas dicas. Depois que o pessoal quiser entrar lá, tá no meu tem uma salvo. Então, fica mais fácil, porque o assunto é longo. Quem não segue ainda a Amanda, por favor, gente, segue lá. Depois, no final da live, a live vai ficar salva também. Dá para compartilhar todos esses conhecimentos que ela está passando para a gente. E segue o canal dela lá, que tem muitas dicas, muitas informações aí bem importantes. Bom, queria saber se alguém tem alguma pergunta para Amanda, por favor. Amanda, deixa eu só te fazer uma pergunta, porque hoje em dia a gente está vendo aí que muitas crianças já têm o problema, né, com a lactose, acredito eu. A Vivi, que me apresentou para você, acabou de entrar. Vi, beijo para você. O meu querida. Não tô conseguindo acompanhar as mensagens. Oi? As mensagens não estão chegando, acho que travou. Ah, tá. Então, Amanda, a gente já vê agora um número crescente de crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, né? Sim. APLV, se não me engano, né? Sim. Quando eu não amamento, isso pode aumentar as chances da criança ter essa alergia? Sim. Essa alergia ela pode ser de várias formas, né? O meu filho, ele é APLV. Então, a introdução da fórmula antes de 24 horas, nas primeiras 24 horas do bebê, a cesárea, o contato com outro tipo de leite, às vezes uma questão genética também. O Bento teve, a Maria, ela teve alguns sintomas e a gente precisou parar, né, os alimentos por 3 semanas e depois reintroduzir. Então, ela pode ser transitória, como ela pode ser realmente uma alergia alimentar. E aí, se essa mãe tem o desejo de continuar amamentando, é possível. A questão é que ela vai ter que fazer uma dieta adequada, retirando, né, tudo que contém leite, o que pode conter às vezes. O meu filho, ele reagia até traço de leite. Não é todas as crianças que reagem. E tem crianças que não reagem apenas ao leite. Reagem ao ovo, reagem à soja. Então, assim, só dá para saber testando. Não existe exame. Antes de 1 ano, não se faz exame, né? O correto geralmente é fazer depois de 1 ano. E mesmo assim pode dar um falso negativo, porque a criança, às vezes, no exame tá tudo ok, mas quando a mãe come ou quando ele tem o contato com o alimento, ele reage. Então, a gente só descobre isso fazendo teste, né? Teste de provocação oral, que a gente fala. Então, é restringir o alimento e depois de 3 a 4 semanas, que é o prazo mais ou menos para desintoxicar o organismo do bebê, reintroduzir na alimentação da mãe. E aí, se ele volta a ter qualquer tipo de reação,
o diagnóstico geralmente é confirmado. E aí vai levar um Tá. tempo para fazer esse teste novamente. Mas é um assunto assim complexo, é importante procurar, né, um bom profissional, um pediatra que entenda, um nutricionista, um gastro, para fazer esse acompanhamento e fazer a introdução dos alimentos de forma correta. O meu filho, ele tem alergia tanto à proteína do leite quanto ao ovo. Hoje ele não reage mais a traço, mas no começo era bem severo, assim. Até as pessoas às vezes pegavam ele no colo, eles tinham passado um hidratante que tem leite, porque a gente nem imagina que tudo tem leite na vida. A gente só descobre quando a gente passa. Então o pessoal vinha com hidratante, sei lá, que passou na pele com leite. Aí abraçava, né? Aí tá aqui de fofura com o bebê. Segurava ele assim, na hora as bolinhas já começavam a brotar. Além disso, ele também muito forte, né? a banana, a manga e tinha mais uma coisa que agora eu não me lembro. Mas enfim, então assim, até hoje assim, a gente tem todo um cuidado, a gente prepara tudo separado. Foi uma história assim complexa. E ele é uma criança hiperalérgica. Hoje ele reage mais na assadura e na pele bem menos que antes, mas ainda reage. Tá. A Letícia está falando que descobriram há pouco tempo que a filha dela tem alergia e o principal sintoma foi a tosse que não cessa. Fazem 2 semanas que descobriram, né? Tem crianças que têm também essa questão respiratória. Tá. A Kate da Jéssica está dizendo que a filha dela também recebeu aí o diagnóstico de APLV e está cada vez mais, né? Mas, gente, é possível continuar amamentando, não é fácil. Eu falo que, assim, pra mãe é dolorido. Eu fiquei quase 2 anos sem comer pizza, sem comer fora, sem comer bolo com recheio em festa. Eu aprendi a fazer várias receitas. No começo eu emagreci horrores porque eu não sabia o que comer. Então eu tinha medo de comer as coisas. Então eu tava vivendo só de fruta, legumes. E aí, assim, a mãe entra mesmo numa paranoia que às vezes não aguenta, porque requer muita determinação, mas para quem quer continuar é possível. Não é fácil, é desafiador, mas vale a pena, né? O que eu pensava todos os dias era, ele vai mamar só por um tempo e depois eu vou ter o resto da vida para comer aquilo que eu quiser. E a gente acaba descobrindo, né? Eu melhorei muito a minha alimentação, eu era quase uma vegana que comia carne, porque eu excluí o leite e o ovo total da minha alimentação. Mas, assim, é possível comer coisas gostosas, é possível comprar coisas com preço em conta, é possível comer também besteira, que a gente pensa assim, vou viver só de planta, vou viver só de legumes. E não, existem vários bolos, existem várias coisas gostosas que a gente pode comer, mas a gente precisa fazer a dieta de forma correta. Porque cada vez que a gente peca na dieta, o bebê ele volta a reagir e ele pode levar até, às vezes, 40 dias para desintoxicar o organismo de novo. Nossa, é muito tempo, hein? A Renata, ela está perguntando quais os profissionais que nós devemos procurar durante a gestação para conseguir amamentar. Fora a mãe. Eu acho que é importante, né, ter uma equipe disciplinar, assim, completa, né? Porque é o que eu falei, a amamentação, ela vem depois, mas ela envolve muita coisa. Então, assim, eu acho que precisa ter doula, precisa ter consultora de amamentação, precisa ter um pediatra pró-amamentação, precisa ter uma equipe humanizada ali na questão, gente. Às vezes a minha escolha é uma cesárea, mas essa cesárea ela pode ser mais humanizada, né? Ela pode ter mais respeito. Não vou falar nem aqui da questão humanizada, porque entrou alguma intervenção, deixa de ser humanizado, mas ter mais respeito. Então, quanto mais informação você tiver, melhor. Uma psicóloga, gente, como é importante ter uma psicóloga, principalmente no meu meio aí, que tem perda gestacional, perda neonatal, perda de bebês mais velhos. Porque, assim, você passa por uma perda, é muito difícil de gestar o bebê. O Bento, eu me senti uma bomba relógio, parecia que qualquer coisa, assim, eu explodir. Então, ter um acompanhamento psicológico é muito importante. E buscar informação, né? Eu falo que mesmo quando a gente não tem condição, a informação, ela tá aí. É só a gente buscar. Tem muita coisa na internet, tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa em vários perfis muito bacanas. Então, assim, mesmo que você não tenha condição, busque. Porque com certeza vai ajudar. Mas sai muito mais barato o investimento de ter o profissional do que depois de você ter a fórmula. Eu falo que sai muito mais caro. Eu tenho uma amiga que ela não quis fazer o curso de preparação.
E aí, quando não deu certo a amamentação, ela gastou o dobro comigo de consultoria. E a Uhum. maioria das meninas que eu preparei para amamentar não precisou de de consultoria pós-parto. Tá. Então, às Olha vezes, gente, o que barato é legal. caro, né? Então, não Uhum. é porque eu sou Sim. profissional, mas porque a gente tem essa experiência, igual a Rê. A Rê é mãe de 4 também. É uma doula Tá. maravilhosa, que tem uma mega experiência. Então, ela passa para a doulanda dela essa experiência, não só do parto, mas dessa preparação do pós-parto, dessa questão emocional, dessa questão da Uhum. amamentação, o que a mulher precisa buscar. Então, essa orientação vale ouro. É. Eu estou aqui, a Célia Fernandes, ela é psicóloga, eu trabalho com ela lá no consultório, e ela é psicóloga perinatal, né? Ai, Que que eu acho que é a legal. psicóloga mais apropriada aí para essa Essa equipe situação. multidisciplinar, né? E já para falar para vocês aí, meninas, mamães, que no dia 29 a gente vai ter uma live com a Célia, tá? A gente vai falar da depressão pós-parto, que também, Isso é muito né, importante, é um tema porque muito muitas importante, mulheres têm a né? depressão. Hoje mesmo Infelizmente. eu estava com o caso de uma Ah, querida do nosso grupo que está passando por uma dificuldade, né? E, uhum, gente, isso não é que a gente queira passar. Às vezes acontece e a gente precisa desse não. apoio desse profissional, porque sozinho é muito mais Uhum, difícil. é, Né? Então, assim, percebeu que as coisas não estão legais, né? Que eu não estou conseguindo amamentar da forma que eu gostaria, tá vindo pensamentos ruins. uhum, Ou eu olho pro meu bebê, eu lembro do bebê que eu perdi, eu sei, porque eu passei por isso. Né? A gente uhum, precisa de um profissional, porque senão as coisas ficam sim, muito mais difíceis. E aí, às vezes, sim. a gente acaba deixando de amamentar por uma questão emocional nossa. E assim, não julgo, porque como que Uhum, você vai cuidar de um bebê se você não consegue cuidar de você? é. E aí depois também vem muito sentimento de culpa, né? O Sim. sentimento de, poxa vida, mas eu não amamentei, né? Eu Será que hoje podia ele ter me tem algum problema? preparado. Né? E aí vai, né? As questões só vão assim aumentando. Então, eu acho que é um momento onde a mulher fica muito fragilizada, né? É um momento onde geralmente o olhar é todo para o bebê. Sim. Eu tenho uma amiga que ganhou bebê recentemente e eu mando mensagens para ela e falo assim: primeiro, você está Sim. bem? Você se alimentou? Você conseguiu dormir? Tá, não, tá tudo bem. Hoje eu dormi bem, essa noite nem tanto. Conversamos um pouquinho, deixo ela falar. E aí eu pergunto: e o bebê? Como tá? Né? É isso. Porque assim, toda a atenção vai para essa mãe, para essa criança. Essa mãe que E a até mãe enlouquecida. ela ela estava lá, linda, maravilhosa, todos os olhares para ela, para aquela gestação, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Da noite para o dia, muda-se isso, né? Ela passa a ser uma coadjuvante aí desse bebê, né? E ela não Exatamente. dorme, às vezes não tem tempo de tomar um banho, às vezes não tem uma rede de apoio, às vezes é noites e noites em claro, porque o bebê tem cólica, o nenê chora, né? Eu tenho que levantar para trocar, né? E assim, ai, como esse bebê é lindo, né? Olha, vim aqui ver o bebê, um presentinho para o bebê. E essa mãe, né? Isso é muito importante, Denise. E assim, a gente também. Eu falo que assim, o puerpério ele se torna muito mais leve quando a gente está preparada para passar por isso. Porque quando a gente não tá e a gente se vê nessa situação de, opa, me esqueceram, tá todo mundo em cima do meu bebê. As pessoas às vezes esquecem até de perguntar para a mãe se pode pegar, se a mãe quer que ajude a cuidar do bebê, né? Uhum, E aí que a coisa fica mais complicada. E muitas vezes uhum. gera mesmo essa depressão pós-parto. Então, eu acho que esse cuidado e esse profissional, ele é super importante. É de extrema importância, né? Essa mulher precisa desse olhar, né? Outro dia eu fui visitar a minha amiga e aí eu falei para ela, ó, eu tô indo aí te ver, posso ir, lógico, né? Eu sempre peço para poder ir lá na casa dela. E aí eu comprei umas marmitinhas congeladas para ela, Olha que né? Eu sei maravilhosa. que você tá tão corrida, então umas marmitinhas aí. A hora que não der, você
só coloca no micro-ondas. Que é isso, né? Não dá tempo nem de eu comer. Como que eu vou ter energia para todo o resto? Toda visita tinha que ouvir esse seu depoimento, viu? Porque faz a diferença na vida da puerta. Precisa, né? Eu acho que ela precisa ser muito acarinhada, essa mulher, ser muito mesmo, vista. eu peguei um resfriado das crianças, né? Ontem eu tava aqui me arrastando, eu não tenho rede de apoio. A minha mãe mora em Guarulhos, trabalha. E ontem eu tava assim, sabe quando você tá desesperada por uma rede de apoio? Ontem eu tava desesperada porque eu não tinha condição de cuidar dos meus filhos. E muitas vezes isso acontece com as mulheres, né? De ter passado uma noite muito difícil, de você precisar de energia e você não ter. Então, isso é muito sério. E a gente precisa começar a conscientizar as pessoas para ter esse olhar para a mãe. Porque o bebê, gente, a mãe vai cuidar, o bebê da mãe vai amamentar. Mas e essa mãe, essa casa, esses outros irmãos, as outras coisas que estão ao redor e essa mãe não está conseguindo dar conta, que é normal. Até o marido da doutora Ana postou um vídeo essa semana falando sobre a ansiedade que o mundo perfeito da internet vem trazendo para as pessoas, né? E assim, gente, muitas vezes a gente compartilha na internet nem 10% da nossa vida. E a gente vai compartilhar muitas vezes aquilo que é legal. Mas e a vida real? Às vezes eu apareço descabelada, minha mãe fala assim, Amanda, você apareceu no story descabelada. Minha filha, você tem noção? Eu falo, mãe, essa é a vida real. Tem dias que eu vou conseguir escovar o dente de tarde e a gente tem que passar essa visão também para as mulheres, porque aquela que está em casa passando por aquilo, se vê você toda linda e maquiada todos os dias, ela vai falar, meu Deus, será que eu sou um alien? E não, você é normal, todo mundo está passando pela mesma situação, tá todo mundo pirando junto, essa é a realidade. Gente, e assim, né? É o que eu falo muito no meu consultório, Amanda. A gente olha as redes sociais, é uma ilusão, né? Infelizmente, é o que você acabou de dizer, né? Eu não tenho condições de me maquiar todo dia a hora que eu vou fazer um stories, a hora que eu vou fazer um vídeo. Gente, a realidade é essa. Eu fico descabelada, né? Eu fico com olheira. Eu fico com cara de quem acordou agora, porque eu consegui dormir 2 horas à tarde, porque foi a hora que a bebê dormiu, todo mundo dormiu e eu consegui parar, né? Então, essa é a realidade. Não existe outra. É verdade. Né? E quem dera, né? A gente ter tempo de apenas ter essas ações de autocuidado, né? Para nós. Eu falo que é importante, a gente não pode se esquecer, mas a realidade a gente não consegue e tá tudo bem também. É super importante, né? Olhar para a gente, para as nossas necessidades, para os nossos, pro autocuidado, mas, né? A gente tem que saber o que é real e o que não é, o que dá e o que não dá, né? É verdade. A Renata tá falando chá de marmitas congelada para as puerperas. Vamos lá, gente. Vamos fazer aí chá de marmitinha congelada. Elas vão adorar. A Mari é uma querida, né? Uma pessoa linda que eu conheci há pouco tempo, mas sou apaixonada por ela. Ela tá dizendo que tá amando a live, tá tirando muitas dúvidas, apesar dela não querer ter mais filhos, mas que as informações são ótimas. Ai, que bom. Fico muito feliz. Vivi, foi ótimo, viu? A Vivi aqui está falando que a rede de apoio é muito importante. A Vivi que me apresentou para você foi ótimo, Vivi. Muito obrigada. Uma parceira aí para várias e várias lives, né, Amanda? Conta comigo, com certeza. Adorei também fazer parte desse momento. É importante, a gente precisa falar desse assunto. Precisamos, né? Mais vezes. A Célia, a psicóloga que eu te falei perinatal, se colocou super à disposição de você, para os seus projetos, para quando você precisar. Depois eu te mando o contato dela. Me manda o contato, que a gente tem uma lista no nosso grupo, e aí a gente coloca na lista. E aí, eu acho que depois a gente pode até conversar também. Existem algumas psicólogas que fazem projetos na parte mesmo da gestação. Eu acho que isso é super bem-vindo e a gente precisa, sabe? Mais profissionais para precisa. E eu também estou à sua inteira disposição, viu? É o que você precisar. E esse é o grupo também.
Amanda, eu quero te agradecer imensamente aí a sua disponibilidade, agradecer aí todo o conhecimento que você trouxe para mim e para todo mundo que está assistindo, que assistiu a live. Eu tenho certeza, assim, que trouxe muita informação. Me coloco à disposição para o que você precisar. Vamos marcar outras lives com outros temas. Eu acho que uma coisa que a gente tem que falar também é sobre o parto humanizado, né? Sim. Eu acho que é muito importante. Precisamos muito falar de parto também. É algo que também é muito tabu, as pessoas não têm informação, né? Às vezes não sabem como buscar. A gente vê que virou um comércio, infelizmente. Sim. Então, tá. acho que é importante. E fica à disposição. Tá. Denise, eu também E quero você agradecer também. muito. Foi valioso demais estar aqui com vocês. Ai, que eu bom. acho que falar desse assunto me motiva, né? Eu falo que a minha missão, depois que eu perdi minha filha, é poder fazer com que ninguém passe pela situação que eu passei, sabe? Que todas possam sair de colo cheio da maternidade, ter informação valiosa, amamentar os seus bebês, porque isso, gente, não há dinheiro no mundo que pague. E a gente poder ter, né, uma vida mais leve, a gente ter conhecimento do que está acontecendo, mesmo quando existem os dias difíceis, porque eles existem, eu acho que isso é tudo de bom. Quando chegam os dias difíceis, eu sempre penso que vai passar e que minha bebê ela é só um bebê e que daqui a uns dias ela vai estar grande, daqui a uns dias ela não vai estar mais morando aqui. Então, que eu tenho que ter calma, que eu tenho que respirar, que vai dar tudo certo. Então, é um prazer imenso mesmo e muito feliz. Tá. Muito obrigada. Para quem está chegando agora, a live vai ficar salva aqui no meu Instagram. E, Amanda, deixa eu só aproveitar e convidar você e todo mundo que está aqui para falar que semana que vem, na próxima terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, eu vou fazer uma live do Agosto Lilás. Então, eu vou ter aqui uma advogada que ela vai falar para a gente sobre a questão da violência doméstica, violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha. Eu acho que muito legal. E, assim, é uma pena, em pleno ano 2023, a gente ter que ter campanhas contra a violência contra a mulher, campanhas para a conscientização contra a violência doméstica, mas, infelizmente, ainda passamos por isso, né? Então, semana que vem, já está todo mundo aí convidado para participar dessa live. Se você puder também, Amanda, vai ser um prazer. Eu acredito que você possa até contribuir aí com toda a sua experiência com essa live e também trazendo aí alguns relatos. Estaremos aqui, estaremos divulgando. Acho que a Lud estava aí, do GESAI com Trombofilia, ela tem um projeto também relacionado a isso. Então, conta conosco, porque nós estamos nessa missão juntas, porque infelizmente a violência existe e é em todo lugar. E a gente não deveria passar por isso. E muitas vezes nós não nos imaginamos, porque não é só em casa, muitas vezes é na gestação, é no hospital, é no parto. Então, assim, são diversas violências e a gente precisa falar mais sobre isso. Sim. Então, conto com você semana que vem aqui, até para auxiliar na nossa live. Tá bom, Amanda? Agradeço, viu, gente? Obrigada mesmo, foi um prazer. Tá, eu agradeço você imensamente, agradeço aí todos que participaram e boa noite para todos vocês, até semana que vem, um beijo enorme no seu coração, nos bebês lindos. Obrigada. E até semana que vem, gente. Obrigada, viu? Obrigada a todos, beijo no coração. Até mais. Tchau.